Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Pessoal, eu tenho um convite para fazer para vocês, que no dia 19 de julho vai ser comemorado 8 anos de aniversário do Centro ACEA, que é o Centro do Roosevelt. No dia 19 nós temos uma palestra lá com Manolo Quesada, Herdeiros de um Novo Tempo. E no dia 20 é o Jogo da Vida. Estão todos convidados, a entrada é franca, tá? É a comemoração dos 8 anos de existência. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz, que nós possamos, nesse momento, buscarmos tudo o que nós precisamos para o nosso dia a dia, o conforto, a serenidade, a esperança, tudo aquilo que vai completar a nossa vida aqui na Terra. Tudo que preenche a alma, porque os nossos olhos buscam tudo que preenche o nosso corpo, mas nós precisamos de preenchimento para a nossa alma. Hoje nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aliás, é um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ali no capítulo 5, item 25, que fala sobre a melancolia. Hoje tão tratado como depressão, como ansiedade, como tristeza, né? E nós vamos ler então esse item do espírito de François de Geneve, em Bordeaux. Ele fala, a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos sofrimentos para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Agora vem a orientação do Espírito. Crede-me.
resistir com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que temos uma missão a cumprir na terra, seja ela na família, seja ela cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vês os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós. Sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Genève, Bordeaux. Esse texto, esse capítulo, quando Jesus falou bem-aventurados os aflitos, ele não se referiu à aflição de sofrimento, mostrando para nós que muitas vezes nós entendemos que quanto mais se sofre, mais a gente está perto de Deus. É muito pelo contrário. Porque quando perguntaram assim, Jesus era feliz? A resposta é, se ele não fosse feliz, ele não seria perfeito. Porque a felicidade nos leva à perfeição. A felicidade com resignação e obediência às leis de Deus. Esse texto, nesse capítulo, sobre a melancolia, que nós estamos como sinônimo tristeza, depressão, angústia, elas têm dois sentidos. A tristeza útil e a tristeza inútil. A tristeza útil é aquela da qual nós tiramos algum proveito. Nós muitas vezes dizemos, sofri, achei que eu não ia passar por aquilo, mas valeu a pena. É aquela tristeza que nos leva a buscar os valores espirituais, os valores mais elevados, os valores de alma. Essa valeu alguma coisa. Passamos por aquela melancolia, por aquela tristeza, mas tiramos dela um proveito. As inúteis são aquelas que nos deixam com os pés pregados na terra, buscando os bens materiais. Normalmente são elas centradas numa filosofia de vida material. É o querer, é o ter, é o sofrer por possuir, por querer, por ter mais. Não nos leva isso a nada. O apóstolo Paulo diz que tem duas tristezas. A tristeza de Deus, aquela que abre o espírito, a melancolia voltada para a alma, que faz o ser crescer espiritualmente, e a tristeza da terra, que gera a morte. A morte de quem? A morte do ser. Não literalmente dizendo a morte, mas o perder as oportunidades que a vida muitas vezes traz para nós. São raros, diz o espírito de François, aqueles que veem na tristeza algo de bom. São aqueles que já compreenderam o chamamento de Cristo. Bem-aventurados são os que sofrem, os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, não está nos intuindo ao sofrimento, está nos dizendo a compreender o sofrimento. Nas entrevistas que nós fazemos lá no Lar Cristão, aprendi isso com Dona Helena. Quantas vezes nós perguntamos ao entrevistado, você está chorando, sofrendo, mas se você não tivesse esse problema, você estaria aqui hoje? Ele diz, não. Com certeza não. Ou então, talvez não. Então é essa tristeza que nós vemos que nos leva a algo melhor, que nos faz ver a vida de maneira diferente. Então essas pessoas já entenderam o chamamento, bem-aventurados os aflitos, porque esses verão a Deus.
Nós sabemos que nós somos espíritos reencarnantes. Nós estamos nas famílias, nos lugares, nas situações que nós precisamos estar. Tem o livro de André Luiz, estou sem o Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier, que fala sobre as nossas, que o indivíduo nasce com tendências, boas e más. As boas devem ser superadas e as más elevadas. E essa superação das tendências más e elevação das boas devem ter início desde a infância. Na primeira infância, na infância até os 7 anos, quando o espírito já toma conta daquele corpo, daquela encarnação, e a encarnação se completa aos 7 anos. Quando o espírito decide, sabe, esse é o meu caminho. Nós não podemos perder tempo. Trabalhar as nossas crianças, levá-los para a aula de educação espírita infantil, trabalhar dentro de casa, observar as tendências dele, porque esse projeto reencarnatório que nós estamos envolvidos hoje, nós talvez tenhamos participado dele lá no plano espiritual. Eu quero essa família, eu quero esse filho, eu quero esse marido, eu vou casar com esse marido, com essa esposa, com essa família, com isso daqui. E hoje nós lamentamos. E muitas vezes reclamamos. Mas nessa evolução mediana em que nós nos encontramos, talvez nós tenhamos sim participado do nosso processo reencarnatório. Recebemos os nossos filhos e por conta disso somos responsáveis por eles. Trabalhar as suas tendências. Eu sempre digo que o papel da avó, que hoje eu sou avó, 4, não é educar, é observar. Observar as tendências e chamar a mamãe e o papai. Olha, eu estou observando isso daqui. Presta atenção nisso. Talvez tenha que mexer, né, Rô? Mexer nisso daqui, olhar ali. Vocês que são avós e avós, sabem que nós já temos essa percepção. Porque nós já passamos por tudo isso. Nós andamos o caminho que eles estão andando. Então, o nosso papel é estar atentos. Ajudar na educação das crianças. Saber que eles estão no nosso lar, não por acaso, mas que existe um compromisso muito grande com eles conosco. Para que mais tarde, na primeira dificuldade, na primeira melancolia, eles não caiam no desaforo de denegrir a vida. E partir para as drogas, para o suicídio, enfim, de tantos problemas que acometem a nossa situação jovem, infantil também. Tem uma historinha nesse livro aqui, ó, vocês podem ler, do Richard Simonetti, Atravessando a Rua. Ele conta uma historinha sobre os enganos. Ele diz que existia uma creche espírita infantil, onde acolhia as crianças tiradas dos lares, como nós sabemos que nós temos na nossa cidade. E nessa creche estava nessa creche estava um menino chamado Donizete. E ele havia sido levado para a guarda dos pais adotivos durante um ano que fica esse processo, se vai dar certo a adoção ou não, ou mais, sei lá como que acontece. E a mãe, Lucélia, um dia chegou até a diretora da creche, a Dona Silvia, e disse: Dona Silvia, eu não quero mais, Donizete não vai ficar mais na minha casa. Eu me arrependi demais de achar que ele era o filho que eu precisava. Eu e meu marido, chegamos à conclusão que se nós tivermos filhos até hoje é porque nós não temos que ter. Então nós não vamos precisar arrumar problemas mais para frente e nós decidimos não ter mais o Donizete como nosso filho. A diretora falou para ela: Lucélia, mas minha filha, se você pretende filhos sem problemas e perfeitos, esqueça o assunto. Porque problemas nós temos. Filhos nos dão preocupações a vida toda. Quando a estrada é muito tranquila, disse a diretora a ela, fatalmente nós nos distraímos e cometemos, às vezes, imprudências. E um filho é um freio, um estímulo para o bem, um recurso contra o egoísmo. Não quero que me fale nada sobre isso. Nós já resolvemos que nós não queremos o Donizete. Não é o filho que nós pensávamos em ter. Mas as palavras dos amigos espirituais, disse a diretora,
que quando informou que Donizete era um pedaço do seu passado. Eles se enganaram. Nós não temos nada com o Donizete. Ele vai voltar para o lar de Amparo. E assim, ela falou, quem se enganou fui eu com vocês. Que achei que o menino tinha encontrado um lar de amor, um lar de paz. Deixa ele aqui com os outros, que nós vamos dar o amor que talvez ele mereça realmente. Quanto a você, Lucélia, parece que também nós nos equivocamos. E quanto você, lá na espiritualidade, quando despertar para os seus compromissos passados, talvez será você que vai reconhecer dizendo, amargurada, enganei-me. Donizete era a criança, o freio, o compromisso que eu precisava para essa evolução. Aí, no texto, eles completam. Filhos adotivos não são enfeites nem mercadorias em experiência. Constituem compromissos espirituais muito sérios entre o casal que se reencontra com companheiros do passado em experiências educativas do presente. Então veja. Como nós estamos compromissados com o nosso passado. E muitas vezes nós não damos a devida importância. Mas Deus não quer que nós sejamos filhos miseráveis, doentes, infelizes, aflitos, melancólicos, sem tirar desse sofrimento uma verdade para a nossa evolução. Ele nos coloca a todo momento oportunidades que chegam até nós e nós dizemos, por que para mim? Porque é para nós. Então estava na casa do vizinho. Nada está errado. Tudo está certo. Se está conosco tal situação, é porque aquele compromisso é nosso. A crença na alma, ou seja, na vida após a vida, sempre ali existiu. Os primitivos, quando havia o desencarne de um amigo, de um parente, eles faziam aquela festividade, acreditando que aquele corpo ficava ali. Mas que a alma, o espírito sobreviveria em outro lugar, que eles não sabiam como entender. E veio agora a doutrina espírita nos explicar que nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Nós levamos isso aqui, na nossa mente, no nosso espírito. Para onde eu vou após o meu desencarne? Veja o que nós somos hoje. E não precisamos nos preocupar demais. Porque não muda muito. Porque o céu, ou o inferno, ou o umbral, ou as colunas espirituais, é uma dimensão espiritual do que nós sentimos hoje. Se somos tristes, melancólicos, infelizes, deprimentes, sem nenhum objetivo melhor na vida, nós vamos partir para lá desse jeito. Já dizia, corpo sã, mente sã, corpo são. E Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. O que ele quis dizer com isso? Que o amor que nós sentimos, que nós emanamos para o outro, cobre todo o nosso passado de erro. É dando que se recebe, já falou Francisco de Assis. É fazendo bem que nós recebemos. O bem que eu faço me faz bem. Isso não tem dúvida quanto a isso. O bem que fazemos a outro, ele retorna para nós. E as preces? A importância das preces na situação da melancolia, da tristeza, da amargura. Semana passada, Ana Maria falou sobre a oração e a prece. Na sexta-feira, a Vera falou lá sobre a oração e a prece. E hoje nós vamos abrir um parênteses. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos que sofrem? E nesse caso, ele continuou o questionamento. Como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas poder de abrandar a justiça de Deus? E os espíritos respondem, a prece não pode ter efeito ou mudar os desígnios de Deus, ou seja, não muda a nossa trajetória. Se nós temos que passar por determinada situação, ainda as preces amenizam aquele passamento. Mas não nos livra, só que abre para nós um canal de luz. Quando nós recebemos uma prece, é a mesma coisa que quando queimamos a nossa mão, que está ardendo intensamente, nós colocamos debaixo de uma torneira gelada, e nós sentimos aquele refrigério.
ai, que delícia, parou. A queimadura. Assim é a prece. Quando a pessoa é envolvida por uma prece, veja no passo espiritual, é como um refrigério que cai sobre ela, e os seus sentimentos negativos, as maldades, as dores, sofrimentos, as depressões e ansiedades vão se tornando menores. Ela vai abrindo um caminho de luz e vai vendo a ela que não está esquecida, que alguém lembra dela. E abre uma guarda para os espíritos superiores, iluminados, que vêm a lhes proteger e amparar naquele momento. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas e pede que não esqueçamos de fazer uma prece sempre pelos doentes, pelos desencarnados, pelos aqueles que sofrem. E Jesus dizia assim, se tiver 100 ovelhas, 99 estiverem no aprisco, guardadas, e uma perdida, eu voltarei para receber aquela ali. E se nós, de tudo que nós fazemos, a oportunidade que é colocada na nossa mão, se nós dermos atenção, ou nós dermos oportunidade para um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, de ver a vida de maneira diferente, imagina quanta coisa nós fizemos. E nós sabemos que Jesus era atento com as crianças. E ele dizia assim, bem-aventurados pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quando vocês tiverem o coração de uma criança, vocês verão a Deus. Quer dizer, quando vocês forem igual a uma criança, simples como uma criança, de coração aberto como uma criança. Então a orientação dos espíritos amigos hoje, para que tenhamos jovens firmes de pensamento, não jovens desalentados, deprimidos, com pensamentos negativos, com pensamentos infelizes. Os amigos espirituais nos pedem, o dever dos pais é levar os filhos a Deus e trazer o Deus para cada um dos nossos filhos. Educar os nossos pequenos. Educar não é instruir, é fechar a pirâmide. Educar é intelectual, moral no pé da pirâmide e partir para a espiritualidade. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa importância. Aqui nós temos uma página do Espírito Batuíra, que ele nos fala sobre a educação com a criança. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar as crianças. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de hoje, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação de um povo cheio de calamidades da delinquência, ajudemos e eduquemos as crianças. Se anelamos a construção de uma nova era, é imprescindível educar, espiritualizar as crianças. Urge, pois, não só amparar, mas educar e induzi-la ao conhecimento de um mundo melhor. Então essas orientações, gente, não são orientações à toa, são orientações necessárias. Porque nós estamos recebendo espíritos que têm uma trajetória de vida maravilhosa, que vieram para essa nova era. E nós somos os beneficiados, porque nós os recebemos na condição de filhos, de netos, de parentes, de amigos. E nós temos a doutrina espírita na nossa mão para poder ajudar a educá-los. Conflitos em família natural e normal. Eu costumo pensar que família que não tem um certo conflito, eu não estou dizendo briga, guerra, tempestade, mas conflitos de opiniões, desde que haja sentar numa mesa e dialogar aquele conflito, não é uma família. Não tem preocupação um com o outro. Porque quando nós temos preocupações com aqueles que estão do nosso lado, ou os nossos parentes, nós nos preocupamos, nós entramos até, às vezes, em divergência de pensamento. Cada um é um. Nós somos espíritos em evolução, trazendo a nossa trajetória. Então, conflitos existem, principalmente na adolescência, quando urge ali todas as forças da reprodução. Os hormônios da reprodução humana voltam no ímpeto da força, recordando as encarnações passadas. Mostrar a esses jovens que esse período é passageiro. Mostrar que nada é eterno. Tentar e dialogar com os nossos filhos
com a juventude que nós temos. Conversar, ser amigo, companheiro. Ah, eu sou amigo do meu filho, eu faço tudo o que ele faz. Isso é amigo, isso é comodismo. Nós temos que ser amigos orientando essas crianças, mostrando o certo a eles. Sendo amigos, sim, mas discordando também. Discordando também. Portanto, em todas as fases da vida, nós temos a oportunidade de aprender e de ensinar. Para quando a gente chega aí na idade madura, tá? Na meia-idade, não é por qualquer problema melancólico, triste, nós caímos em aflição. Nós sabemos aqui quantos companheiros nós passaram por dificuldades grandes. E hoje estão aqui. Estão aqui. Não perderam a esperança. Pelo contrário, reanimou a esperança. Fez surgir a estrelinha branca, verde, que está dentro do coração de cada um de nós. Então, ensinar a passar pelas dificuldades, ensinar a passar pelos conflitos da vida é necessário. Chegar na idade da senil, na velhice que nós chamamos, na terceira idade, que hoje tem que mudar a terceira idade, tem que ir mais para frente. É muito novo, 60 anos, terceira idade. Nós temos que ter uma cabeça boa, porque nós já viemos aprendendo, já viemos superando dificuldades, já viemos aprendendo. Aliás, tem mais uma historinha que me lembro agora, nesse livrinho também, que chama A Mágica Opção. E conta, esse livrinho é legal de ler, várias historinhas de Charles Simonetti. E conta que apareceu num programa de televisão, uns entrevistados, idosos. E tinha um lá que ele tinha 85 anos, se chamava Seu Joaquim, e ele aparentava lá seus 65. Aí o entrevistador disse, Seu Joaquim, me fala qual é a mágica que você fez para estar com 85 anos e ter essa cabeça, essa aparência, essa capacidade de jovialidade tão grande. Ele falou, meu filho, é muito simples. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias nós escolhemos. Sim ou não. O bem ou mal. O certo ou errado. E eu, ao me levantar, eu olho no espelho todas as manhãs e falo assim, Joaquim, mais um dia na sua trajetória. Que escolha você vai fazer hoje? Ser feliz ou ser infeliz? E como eu não sou nada bobo, eu escolho ser feliz. E quando eu escolho ser feliz, eu me sinto bem. As pessoas que estão ao meu lado se sentem bem também. E por conta disso, eu atribuo essa opção mágica da minha jovialidade. Então, a vida é de escolhas. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós escolhemos. Não é por nada. Se nós escolhemos estar aqui, podemos estar na nossa casa. Nós falamos, não, quinta-feira é o dia do passe espiritual, da palestra, da água fluidificada. Esse é o meu caminho, é lá que eu vou. Escolhemos ser felizes. Escolhemos aprender. Escolhemos saber mais. E daqui a uns anos, nós tenhamos mais fortaleza para seguirmos a nossa caminhada. Tem Inácio Ferreira, em espírito, psiquiatra, quando vivo, ele diz que nós não devemos buscar culpados para as dificuldades da nossa vida. O nosso papel, assim, é buscar soluções. Normalmente nós buscamos culpados e nós tiramos direto. Não tem nada com isso, a culpa é do fulano. Não. Vamos buscar soluções. Voltamos a dizer, Jesus foi um homem feliz? E a resposta, se ele não tivesse sido, ele não teria sido perfeito. E tem uma história no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que conta que Maria de Nazaré, já desencarnou velhinha, nos braços de João Evangelista, na ilha de Patmos. Quando lá, no circo de Roma, eles colocavam os cristãos para serem jogados nas arenas devoradas pelos leões, lá Maria sobrevoava em espírito aquele recinto de sofrimento e prestou atenção no rosto de uma moça que estava sofrendo muito de medo, de angústia,
de tristeza pelo que ela ia passar. Filhos agarradinhos aos corpos dos pais, que sabiam que eram devorados juntos, que serviam ali pelo costume, pela cultura da época, tá? De divertimento para aqueles, os governadores, aqueles que não eram cristãos, que não admitiam o cristianismo. E ela, Maria, espiritualmente disse à moça: canta, filha, canta, tenha bom ânimo, converta suas dores na terra em alegrias do céu. E a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê daquela emoção que lhe envolveu o seu coração. E ela, de olhos estáticos, contemplando o céu, começou a cantar uma música muito linda de amor a Jesus, em que traduzia as suas dores, a sua gratidão a todas as suas dores. E daí a instante, diz aí, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Então, quantas vezes nós deixamos a oportunidade da prece, daquele ligar aquele fiozinho e dizer: o que esse espírito amigo está querendo dizer para mim? O que o meu anjo da guarda, meu amigo protetor hoje, ao amanhecer mais um dia, quer que eu faça? Como ele quer que eu seja hoje? Feliz ou infeliz? Melancólico ou otimista? Como ele quer? Como ele quer que eu use as minhas mãos nessas 24 horas do dia? O que ele quer de mim? São questionamentos que nós perguntamos para nós. E muitas vezes nós dizemos assim: ai, como eu errei. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria cometido isso. Somente que nós sabemos, nunca isso vai ser possível. Porque nós nunca vamos fazer o que nós não temos condição ainda. Tudo que nós fizemos até hoje era a nossa condição evolutiva e espiritual. Por isso que a doutrina pede: não se culpe de nada. É daqui para frente. O que nós fizemos até hoje era o nosso grau de evolução. De amanhã para diante é outro grau de evolução. É outra situação, é outro aprendizado. Buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar palavras boas, buscar educar. É o papel que o Chico nos fala, quando ele fala assim: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então o amor, como falou Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Feliz seremos nós, se ao chegarmos na idade mais avançada, ou jovens que somos, pudermos assim olhar um idoso ao atravessar a rua, num papel de cidadania, olhar um idoso na nossa casa, olhar um idoso onde nós estivermos, e podermos ser nós participantes das bem-aventuranças do idoso. Aquela bem-aventurança que nós podemos, esse idoso, retribuir para nós dizendo: bem-aventurados são aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados são aqueles que levam em conta que meus ouvidos têm de se esforçar para captarem o que desejam ouvir. Bem-aventurados que percebem que meus olhos já estão nublados e minhas reações lentas. Bem-aventurados que desviam os olhos simulando não ver o café que eu derrubo na mesa. Bem-aventurados são os que com afável sorriso contentam-me, concedendo alguns momentos para eu falar de coisas sem importância. Bem-aventurados são os que nunca me dizem: você já contou essa história várias vezes. Bem-aventurados que sabem dirigir a conversa e as recordações dos tempos passados. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e que eu nunca estou abandonado. Bem-aventurados que compreendem quanto me custou para eu carregar essa cruz e chegar onde estou. Bem-aventurados que me facilitam a passagem para o mundo espiritual com amabilidade e boas maneiras. 10 bem-aventuranças. Se nós trabalharmos as nossas crianças
no sentido de tirar de toda dificuldade o melhor para eles. Chegará um dia em que as nossas casas de repouso do idoso talvez estejam vazias. Porque na casa de cada um de nós terá um bem-aventurado que saberá não olhar com crítica o café que caiu na mesa, não olhar os passos vacilantes, não olhar a pessoa que repete várias vezes a mesma história, mas saber, você é uma pessoa importante, você contribuiu para o nosso país, contribuiu para o nosso Brasil, e nós, filhos, netos, parentes, amigos, só estamos aqui porque você permitiu. É assim o aprendizado que a doutrina espírita nos dá. Viver no nosso irmão, não a idade física cronológica, mas nele o irmão em evolução. Aí está as meninas lá na educação espírita infantil e na mocidade, lutando para colocar no coraçãozinho de cada uma dessas crianças essas bem-aventuranças, para que mais tarde nós sejamos os protegidos por eles. Dizendo, vocês hoje são idosos, mas já foram jovens, já foram crianças, e nós colaboramos com tudo isso, e hoje nós estamos aqui de mãos abertas para receber. Então, portanto, amigos e companheiros, não desistamos de educar os nossos filhos, de ensiná-los o papel que eles têm que ter, de respeito, de educação, de carinho e de amor, porque só o amor vai cobrir todo um passado deles. Muita paz a todos, muita luz, e nós possamos levar para os nossos lares tudo de melhor que essa casa maravilhosa tem para nós. E vamos, portanto, à segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho de passe, da energização, da água purificada depois, onde é depositado para nós tudo o que nós precisamos, para as nossas dores físicas e principalmente espirituais. Fechando os nossos olhos, nós agradecemos esse momento, ó Pai, por estarmos aqui reunidos nessa casa, falando em seu nome, Jesus, amigo mestre, pela sua causa, por sua causa, com a sua causa. Agradecemos essa oportunidade. Sabemos que não somos nem pessoas preparadas para tanto, que não somos merecedores de falar em seu nome, que temos lá as nossas dificuldades. Mas pedimos, Senhor, sempre a coragem dos amigos espirituais, para que nos envolva, nos dê sempre força, para não desistirmos dessa caminhada, e que nós possamos ser sempre uma luz, onde nós estivermos, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus.